Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, tem se discutido os cuidados para evitar o contágio. Lavar as mãos, não fazer aglomeração de pessoas, usar máscara. Esta doença tem desafiado médicos e outros profissionais da área da saúde de diferentes países, que através das pesquisas buscam encontrar a cura para a Covid-19. Ainda não foi comprovado cientificamente um medicamento ou vacina que previna a doença. Então são essas dúvidas que vão permanecer, que vai ser um debate que eu acho que nós não vamos ter fim nunca isso. Até não surgir, vamos dizer assim, a vacina ou uma medicação que foi provada por A mais B que é plenamente eficaz. Aí sim, de repente, a gente vai questionar se vale a pena continuar usando a cloroquina ou não. Mas no momento essa dúvida sempre vai ter, né? Em Erechim, no norte do estado gaúcho, o uso da cloroquina ou de seu análogo farmacológico, hidroxicloroquina, usado para algumas doenças como malária e artrite reumatoide, ainda divide opiniões. O protocolo ele é igual, muda um ou outro medicamento não relacionado especificamente ao Covid. O que muda sim, que muitos pacientes que internam com suspeita ou com Covid, eles podem ter uma infecção bacteriana associada a uma pneumonia. Então, num hospital, como a gente usa um tipo de antibiótico, que já é a rotina usar para esse tipo de infecção, e no outro hospital foi mudado um outro tipo de antibiótico para infecção pulmonar, não relacionado ao Covid. O que a gente chama de pneumonia comunitária grave, né? Vamos dizer assim, pneumonia adquirida na comunitária. De acordo com um especialista, este medicamento não consta como obrigatório nos registros oficiais dos órgãos de saúde. A gente deixou a cargo no protocolo de cada médico, em comunhão com o seu paciente, após discutir, mostrar para ele os efeitos colaterais e os benefícios que podem fazer ou não, o uso da cloroquina. Como ainda não existe um medicamento eficaz para a doença, o médico afirma que o suporte hospitalar é um quesito importante para o tratamento dos pacientes. Então, um paciente que está dentro de uma UTI, ele vai ter que ter o suporte ventilatório com ventilação mecânica, ele tem os parâmetros específicos para aquela situação. Então, tem alguns cuidados assim que a gente não coloca no protocolo ali escrito, mas que é seguido porque é uma rotina da UTI fazer isso. Inicialmente, os sintomas básicos do coronavírus estavam relacionados a tosse, febre e dor de garganta. Com o passar do tempo, outros aspectos foram incorporados, como a diarreia, perda do paladar, do olfato e dor de cabeça. Ao todo, são 9 possíveis sinais de alerta para a doença. Para o paciente hospitalizar, ainda vale o que a gente chama da disfunção respiratória. Ou seja, o paciente que não está conseguindo manter uma respiração adequada, estando em casa em isolamento. Então, assim, hoje a gente tem um parâmetro, assim, saturação, que é um aparelho que a gente coloca no dedo da pessoa para avaliar a saturação do paciente. Se tu tiver abaixo de 93, tu poderia ser considerado como uma disfunção respiratória. Então, esse paciente, às vezes, tu tem que internar para monitorar ele, porque ele pode evoluir para um quadro mais grave. Pacientes que estão, assim, com sintomas muito leves e que estão com função respiratória acima de 93, 94, 95%, sem o uso de oxigênio, que é uma respiração a gente chama em ar ambiente, a princípio esse paciente não precisa internar. Se por um lado o uso da cloroquina traz benefícios, por outro é preciso estar atento aos riscos com este tipo de medicamento. Os dois hospitais, quando surgiu a ideia que a cloroquina poderia ser uma boa ajuda, os dois hospitais têm seus estoques, têm cloroquina disponível para usar. Eu acho, e pelo que eu vejo, que alguns médicos, ou seja, está usando, fazendo uso da cloroquina. E tem situações bem estranhas não, mas que às vezes o paciente pede para usar. O médico diz, não, olha, não está provado cientificamente que ele pode ser usado, o tempo que ele teria de uso já passou, que seria... Hoje a gente sabe que se fosse usar, teria que usar bem nos primeiros dias da doença. Então, geralmente, os pacientes que estão internados, às vezes, já estão ali pelo 8º, 10º dia, então já não teria tanta eficácia a cloroquina, mas o paciente, às vezes, ele quer usar. Ele, não digo obriga, mas ele diz, eu quero usar.
Mesmo que eu sei que tem efeitos colaterais, que ele não seria tão efetiva nessa altura da doença, mas eu quero usar. Aí é uma questão do médico, ele em particular, falar com o paciente, né, e tomar conduta. O especialista reforça ainda que as medidas gerais de prevenção ao coronavírus não podem ser abandonadas. Tem alguns estudos novos que dizem que 6% da Covid é transmitido pela superfície, apenas 6%. 94% é por contato interpessoal. Então, assim, as medidas de que? Usar máscara, lavar, ter a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, quanto mais você fizer, melhor. Evitar aglomerações continua ainda sendo a medida mais eficaz para tu evitar de adquirir o Covid. Então isso não vai poder ser abandonado agora, possivelmente mais no futuro também não, até que não surja uma medicação, uma vacina plenamente eficaz contra o coronavírus.